Programa de segunda-feira do Sincerão acabou e estamos aqui prontos pra fofocar, né, Pra voz do fofocar além? e falar que rendeu, né, Rendeu! cara? É, Boninho. Semana passada o Boninho É. colocou aí as cartas sendo trituradas, o que rendeu bastante Sim. também, principalmente fora da casa das pessoas comentando. E hoje ele resgata aí uma coisa que já aconteceu em BBBs anteriores, Clássico. mas de uma forma reformulada. Sim. Porque eu não sei se vocês lembram, hoje no Sincerão teve aquele balde com gosma em Aham. cima da pessoa. Mas esse balde também já eliminou uma pessoa. É verdade. Por Lembra? isso que agora eles tomaram cuidado, Exatamente, num BBB, acho que no 22, né? Foi se eu no não me passado, engano. Não, foi no 22 que a Maria deu um balde na cabeça da Natália. Foi. Encostou, o balde bate na Bateu. cabeça dela, sim, e ela é expulsa. É, por Então agressão, hoje é. o Boninho colocou os próprios dummies colocando aí, dando a gosma na pessoa. O Dami sem paciência nenhuma. A pessoa sentava, ele já atacava Mas logo. eu acho- Não queria conversa nem nada. O Boninho, eu acho que ele falou foi isso. Não deixa a pessoa se preparar, não. Já Não, joga já o negócio. joga e acabou. O pessoal saía tão irritado que tinha um outro dummy que ia recolher o óculos, que o pessoal jogava assim, o dummy ficava ali doido pra procurar o óculos. Dava a mão assim pra pessoa descer a escada, porque era tinha tipo uma escadinha, né? Aham. A pessoa deixava pra lá. E eu vou te dizer que a Yasmin ficou hoje na torcida, na oração. Ficou. Porque um pouco antes do programa começar, a Beatriz pediu ela um vestido emprestado. E a Yasmin falou assim, mas não é meu, é do stylist, eu tenho medo de estragar. Se tiver alguma coisa que suja, Vanessa Camargo, não, Yasmin. Quando tem coisa que suja, eles avisam a gente. E Yasmin foi lá e emprestou pra Lindo Beatriz. engano. Gente, eu só fiquei pensando, a sorte que a Beatriz não ganhou nenhuma gosma. Mas eu acho que esses negócios do Big Brother, quando eles usam coisa assim, tipo gosma, não mancha não, Não, cara. e eu- Senão ia ser bem chato, E né? eu também. acho que a própria produção deve pegar a roupa pra lavar. Não, aí Será eu acho que que não? se vira aí vocês. Ah, tomara que seja, né? Tomara mas eu que acho seja. que manchar aí já seria um absurdo. Porque ia manchar o chão ali, ó. O chão do É gramado. verdade. Porque ia sujar tudo. funcionou da seguinte forma. Hoje, geralmente, quem vai pra fora no Sincerão são as pessoas que são os protagonistas da semana, segundo o Tadeu. Que são as 3 pessoas emparedadas, no caso a Fernanda, o Lucas e o Rodriguinho, o Anjo Michel e a líder Beatriz. Hoje foi o contrário. Essas 5 pessoas ficaram dentro da casa, enquanto pra fora da casa era o restante dos participantes. Sim. Hoje também eram os participantes lá fora que viam através daquela televisão aqui, ó, do lado do dummy, o que tava acontecendo lá dentro. Sim. Enquanto as pessoas de dentro só escutavam, elas não viam que estavam tendo essa dinâmica de sujar. Então também era uma surpresa, Sim. porque o Tadeu usou alguns códigos pra não informar que as pessoas eram sujas, né? Que elas levavam a gosma. A baldada, Ele é. falava assim, pega o código, pega o símbolo, pega o... Vai pegar o seu código vermelho. Ele aí usava umas significava que a pessoa palavras. ia sentar ali pra tomar a tintada vermelha. Porque o que acontecia? Tinham 3 alvos ali dentro da casa pra essas 5 pessoas colocarem em qualquer pessoa que estivesse fora. Sim. Hoje também foi diferente, porque nos outros Sincerões, você poderia escolher qualquer pessoa da casa, estando ela ali junto com você no debate, ou Sim. então as pessoas que estavam apenas assistindo. Aham. Hoje não, as pessoas que estavam no debate, elas não estavam aí nesse quadro. Então isso Aham. reduz muita coisa. Porque, por Foi exemplo, ótimo. a Beatriz, que é a líder, tinha motivos pra colocar o Rodriguinho, que Tinha. foi emparedado por ela em alguma coisa. E ela não coloca, porque ela tem que colocar quem estava fora da casa. Isso. Você colocava, então, como proteção, como desprezo ou como fora do jogo. E aí tinha 20 segundos pra poder organizar as ideias e colocar aí o porquê você protege essa pessoa, você despreza essa pessoa, você quer ela fora do jogo. O que acontece é que eu tenho percebido que... eu até reclamei nos Sincerões atrás que esse tempo é muito curto. Sim. Né? Que acaba que a pessoa não consegue elaborar muito. Aham. Mas eu vi que é uma estratégia pra que eles continuem Continue realmente a conversa, conversando depois. Porque não dá pra justificar. Se bem que aí eles conseguiram, né? É. Eu acho que a maioria conseguiu condensar tudo em 20 segundos. É porque as justificativas, elas já eram muito faladas durante o jogo. A gente Sim. já sabia muito. Não teve novidade nenhuma. Não. O não negócio teve. da novidade era o tanto que a pessoa ficava irritada da maneira como ela era colocada ali naquela Sim, gosma. sim. Fora também uma questão que, assim, eu, por exemplo, preferia ser colocado como fora do jogo do que tá ali dentro do desprezo. Porque o desprezo eu acho que pega em outro lugar. Sim. É aquele lugar assim, a proteção eu quero essa pessoa bem, o fora do jogo eu quero essa pessoa fora daqui, e o desprezo é tipo assim,
É um lixo pra mim. É inútil. O próprio Tadeu fala, quando o Rodriguinho vai tentar justificar, ele fala, não, começa de novo, porque é uma pessoa inútil, que ela não faz diferença nenhuma. Sim. Então, assim, desprezo mexe mais. é uma palavra forte, É uma né? palavra forte. É verdade. Beatriz começa aí protegendo a Alane. Quando dava sinal de proteção, a pessoa recebia um capacete, que no fim das contas não resolveu pra nada. Porque quem recebeu essa proteção depois, já tinha levado a gosma no corpo, E né? mesmo que não tivesse levado, Felipe, olha aquilo ali. Ia proteger só aqui, só ó. o cabelo. Não, só o cucuruto. cucuruto. Só em cima. Aí depois que a Beatriz protege a Alane, que é uma aliada dela no jogo, ela vai e coloca como desprezo a Giovana. Por fim, fora do jogo. Ai, a Giovana recebendo. Gente, essa hora eu tirei tanta foto pra ver qual que era melhor, porque as pessoas ficam. E é o que o Voz do Além falou. Recebi o balde de uma vez. Tinha hora que Não o tinha Dami preparação. falava pra pessoa: segura o microfone. Não, eu acho que ele não falava, ele só indicava, né? Porque eu acho que eles não falam. Não falam. Mas tinha gente que já entrava ali, olha lá, a Giovana nem segurou o microfone. E molhou o microfone Gente, dela, mas hein? esse microfone aí eu não sei, cara. É uma coisa que eu acho que Dinheiro. Eu acho que foi a Globo que mandou fazer. Dinheiro. Porque é um jeito só o Big Brother tem. É. Você pode ver, nem a Fazenda tem. Não. É outro tipo. É outra tecnologia. É outra tecnologia. É TechPix perto de Sony Ericsson. Sim. É uma coisa tipo isso. Canon. Depois, a Beatriz coloca como fora do jogo a Pitel. Já que a Fernanda e Rodriguinho estavam dentro da casa, né? Sim. Junto com ela ali no Sincerão, ela escolhe uma pessoa que é próxima de um grupo que é rival, que é o grupo Gnomo. Sim. E a Pitel também leva. E dá uma dó, porque a Pitel tá com o cabelo hidratado, todo lindo, definido. E aí acontece que leva. Já era. Depois a gente tem Michel, que escolhe Raquel como uma pessoa de proteção. E é interessante observar, porque esse jogo, como ele tem somente uma única escolha, acabam que pessoas, elas têm que decidir entre duas ou mais pessoas queridas. Amizades. Por aí. exemplo, Giovana e Raquel poderiam ser escolhidas por Michel. E a partir do momento que ele define escolher a Raquel, é claro que a Giovana pode não levar pro coração, mas já dá um indício pra ela que numa prioridade de voto, Sim. se as duas empatam, por exemplo, e ele é o líder, provavelmente ele defenderia a Raquel. Mas eu acho que a Giovana já sabe disso, sabia? Você acha? Eu acho que é bem óbvio pra quem assiste o programa que o Michel é muito mais próximo da Raquel, né? Então, mas essa é a questão, é próximo pra gente que assiste. Será que é próximo pra eles lá dentro? Porque eles sempre têm visões muito diferentes, né? Verdade. Então isso pode variar. Inclusive, isso foi muito fácil pra Rodriguinho e pra Fernanda, que só tinha uma Pitel do lado de fora. Sim. Então eu queria ver se o Rodriguinho tivesse que escolher entre Fernanda e Pitel. Se a Fernanda tivesse que escolher entre Rodriguinho e Pitel. Entendeu? Isso ia ser Apesar de legal. que eu chuto a resposta de cada um, seria mais legal vendo eles colocando, Sim. né? Então o Michel, ele escolhe a proteção pra Raquel e depois ele escolhe o desprezo para o Davi. Sim. E aí o Davi leva a sua primeira... Ah, não, esse aqui é o MC Bin. Ih, escolhi... Ih, gente, coloquei fora da ordem. Todo confundido, Tô Jojo. todo confundido. Aí o Davi recebe aqui, ó, o desprezo do Michel, que vem nessa gosma amarela. Davi, que eu acho que junto com a Isabelle foram os dois que ficaram mais possessos, né? De receber a tinta. Foram mesmo. Não sei se foi necessariamente por causa da justificativa, por causa da própria dinâmica que levava a baldada, tintada. É verdade. Não sei o que foi, só sei que eles ficaram full pistola. Confere aí pra mim, amor, quem o Michel colocou como fora do jogo, porque eu acho que é o MC Bin. MC Bin que tava nessa foto aqui, que era a próxima, que leva, então, essa gosma vermelha. E não ficou nada tranquilo nem favorável, né? Fazendo um trocadilho legal. Nossa, bem a praça Fazendo um trocadilho bacana. Bem a praça é nossa. Então vem Fernanda que aí escolhe como proteção a Pitel, que recebe ali o capacete, mas já tava toda com a gosma vermelha no corpo. Depois escolhe como desprezo o Davi que leva mais uma baldada aí em relação a essa questão do desprezo. E por fim, ela escolhe como fora do jogo a Lady. A Lady, que ela e Fernanda têm tido bastante... elas têm tido atritos, assim, principalmente por conta de fofoca, né? Sim. A Fernanda fala que a Lady pegou uma fala dela fora de contexto, espalhou pra casa. Que, se eu não me engano, é aquela fala quando a Fernanda disse que não ia comer comida das pessoas. Eu acho que foi isso. Sim. Que aí a Fernanda fala que ela levou pra fora de contexto e não tem nenhuma possibilidade delas terem mais uma relação dentro do jogo. Foi uma das coisas, né? Ainda teve umas coisinhas aí. Lady, que inclusive tava com o poder aí, coringa da semana, que era o poder de indicar
alguém e tinha Fernanda como prioridade. Sim. E realmente é a pessoa que ela indica, né? A Fernanda tá no paredão por conta da Lady. Aí eu vi que teve uma coerência, né? Não teve ninguém que eu falei, ai, que surpresa. Não é? E lembrando, gente, que o pessoal não tava sabendo que lá fora tava rolando a tinta, gosma. Tá? Não tava sabendo, não. A tinta. O outro da gosma já foi pra tinta. É tipo uma tinta uma tinta de souvenir? Uma tinta souvenir. Depois o Lucas, que tá aí também no paredão, escolhe como proteção a Lady, que tinha acabado de levar o balde vermelho de fora do jogo da Fernanda. Sim. A Lady, então, recebe o capacete. O capacete, gente, não adiantou de nada pra ninguém. E ele escolhe como desprezo Isabelle. Isabelle, que foi a pessoa que coloca Lucas, inclusive, no paredão. Ela tinha esse poder essa semana como dupla da líder, né? Ela e Beatriz, que fizeram a prova de resistência juntas. E aí, você vê também que Isabelle fica bem bolada. Eu tô falando, ela Isabelle e Davi, eu acho que foram os que ficaram mais chateados de terem levado a baldada. Sim. Né? E Davi, inclusive, recebe de novo mais um balde, agora um balde vermelho, pelo Lucas, de escolher ele de fora do jogo. Sim. Então ele até mistura. Eu acho que a única pessoa que leva as tintas misturadas, se eu não me engano, é o Davi. Porque as outras pessoas ou levam o balde amarelo ou levam o balde vermelho. Eu acho que não teve mais ninguém. Eu acho que é também. Não tenho certeza, não. Depois a gente tem Rodriguinho. Rodriguinho, que escolhe como proteção a Pitel. Fala da relação que eles têm aí, muito parecida, segundo ele, com a relação que ele tem com os filhos dele e tudo mais. Mas bem contido, né? Não foi muito pro emocional. A Fernanda, eu notei que a Fernanda, ela ia pra um lugar emocional e ela começou a se emocionar. Porque ela falou... ela resolveu não ir. Porque quando ela fala da Pitel, ela fala que ela deseja pra ela o que ela deseja. Né? Ela tem um negócio assim, mais de um lugar afetivo. A vitória dela é a minha vitória. Exatamente. O Rodriguinho, eu percebo que toda vez que ele vai pro ao vivo, ele vai pra um tom professoral. Vai. Né? Ele vai pra um lugar assim, meio que eu acho que ele se sente artista, que ele fala, na hora que ele vai pro ao vivo. Sim, e ele toma uma outra persona que você fala, para, Rodriguinho, não tem eu nada, te conheço tem 2 meses. A gente tá te vendo o dia inteiro. Para com isso, exatamente. Uma hora dessa, já passou de meia-noite. Rodriguinho, que escolhe Isabelle como desprezo. Falando em meia-noite. Essa é minha. Pega a sua ali. Falando em meia-noite. Olha a multa do condomínio, hein? Olha a multa do condomínio. Desculpa. O Rodriguinho escolhe como desprezo a Isabelle. Isabelle, que quando ele começa a falar, ele fala muito sobre o jogo dela ela ser uma boa jogadora, por não conseguir ler o jogo dela. É a hora que o Tadeu fala pra ele parar e ele recomeçar. Adorei. Porque o Tadeu fala, não, espera aí, desprezo é ser inútil. Sim. Ele fala outras coisas porque o Rodriguinho tava indo por um outro caminho. E o Tadeu hoje tava fazendo um esforço de ser mais sério, né? No Sincerão ele tenta, né? Mas eu não sei hoje se ele foi o dia consegue que ele sempre. mais tentou. Foi o não dia sei que se ele foi o dia que ele mais conseguiu, entendeu? A Isabelle leva mais uma aí, gosma amarela. E por fim, o Rodriguinho escolhe Davi como fora do jogo, com aquela justificativa de que o Davi na primeira semana falou que ele era um jogador fraco, que ele tava observando tudo de longe. Sim. E é até incoerente o discurso dele. Com o que ele tinha falado uns dias atrás. Com o que ele falou, acho que é uns 2 vídeos atrás, ou um vídeo atrás, a gente comentou que ele e a Fernanda conversando, mais a Pitel no quarto, ele fala que ele entendeu o Rodriguinho, o Davi, que o Davi, na verdade, ficou assim com ele, porque na primeira semana ele não foi conversar com ele. Sim. Então, ele assim, entendia, não dá pra entender, mas o Davi recebe aí recebe um balde vermelho do Rodriguinho. O que acontece, então, é que vai pro intervalo e quando retorna, o Tadeu anuncia que Davi e Isabelle foram as pessoas que foram mais desprezadas pela casa, recebendo 2 votos cada um. Do balde laranja, do balde amarelo. Do balde amarelo, Então eles tinham agora o direito de, em consenso, escolher uma pessoa lá de dentro da casa, que foram as pessoas que deram os baldes, mas não estão sabendo que deram baldes, pra poder ir ali pra fora. E aí eles escolhem como o desprezo, então, o Rodriguinho. Rodriguinho sai de dentro da casa, né? Todo pensando, se achando. Eu vou me dar bem. Quando ele chega lá fora, já começa a tirar o kimono, já tira a camisa, o kimono, o tênis e o óculos, porque Rodriguinho é a pessoa, então, que leva o balde amarelo, escolhido por Isabelle e também Davi. Sim. Dessa forma, Isabelle e Davi também têm a possibilidade de dizer pra ele justificar ali na cara.
justificar na cara. Isabelle utiliza esse argumento aí de que o Rodriguinho falou que não lê bem o jogo dela, que na verdade isso não tem nada a ver. Que ele olha muito pro jogo do outro, sem olhar pro jogo dele próprio. Exatamente. Davi também utiliza aí de um argumento parecido com o que ele já vem tendo sobre o Rodriguinho. Sim, péssimo jogador. Te acho um jogador fraco, já te disse na sua cara e tudo mais. Ele não tem o que falar e tá criando argumento pra se defender. Exatamente. E aí, depois disso, o Tadeu, então, informa que o Davi foi a pessoa que também levou 2 baldes vermelhos em relação a sair do jogo. Então ele tem direito de escolher uma pessoa lá de dentro pra poder falar quem ele quer que saia do jogo, e ele escolhe o Michel. Quando ele escolhe o Michel, ele usa muito o argumento de que o Michel é falso, de que ele é uma cobra, de que baita de mentiroso. Mentiroso. E ele acaba falou os 20 comigo segundos... que não falava de jogo e fala. Falou que ele falou do Bin pra ele. Então ele envolve outras pessoas, o que a gente ama, porque vai dar treta. Fala que não fala de jogo, mas tava falando do Bin, então pra mim isso é jogo. Exatamente. E o que acontece é o que a gente já imaginava. O programa acaba, todo mundo ali dentro sabe que quando o programa o Tadeu sai, ainda tem aqueles 5 minutos. Sim. É o que aconteceu, por exemplo, naquele Sincerão com o Marcos, né? Quando as brigas já acontecem logo no final. Sim. E não foi diferente dessa vez. O Michel e o Davi começam ali uma discussão. Davi chamando o Michel de falso, de cobra, de mentiroso. Aí já chega o Bin, O Bin já chega também. Por quê? Porque Michel, quando ele aponta o Bin, ele levanta um argumento de que o Bin, na discussão com ele, chamou ele de professorzinho. E que isso feriu muito ele, por ele ser uma pessoa que se dedica muito à profissão. Ele ainda fala, será que se eu tivesse outra profissão, fosse engenheiro ou outra coisa, ele utilizaria esse argumento? E aí o Bin vem falar com ele que não era nesse sentido, que ele chamou ele de professor de história, no sentido dele ser um contador, dele tá inventando. Eu lembro. E lembra que até a Denisiane uma vez falou, o Michel tá distorcendo. Não foi nesse sentido que o Bin falou, foi. Então o Bin vai ali falar com o Michel sobre isso, e a gente percebe, começando a ligar aqui pra poder gravar o vídeo pra vocês, que o Michel e o Bin já fizeram as pazes. Sim. Aparentemente já tá tudo bem. Sim. Enquanto o Davi, ele tava ali se lavando e esbravejando. Xingando tudo lá. Amanhã, se alguém vier me dar bom dia, eu vou mandar pra casa daquele lugar. Então parece que essa madrugada vai ter bastante treta. Você não se preocupe. Amor. Que a gente daqui a pouco já vem com um vídeo sobre o que aconteceu na madrugada. Fique tranquilo. Por isso se inscreva. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bem-vindo. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além. Aqui a gente fala de BBB, de reality, de fofoquinha. Tem uns reacts também. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Fica à vontade. Aliás, vou aproveitar esse momento pra ler uma mensagem que chegou aqui pra gente da Bru. Bru, que sempre tá aqui com a gente, que Olha é do fã-clube do Vale a Pena. Falou, a mensagem no WhatsApp foi tão baldocinha. Obrigado por estarem na minha vida e me trazerem tantos sorrisos. Se cuidem. A Bru que comentou aí, muito obrigado, Bru, pela mensagem Bru, que a gente colocou lá no canal do WhatsApp. Que a gente tem um canal no WhatsApp. Exatamente. Vou até deixar no link ali no comentário fixado, no primeiro comentário. Sim. Vai estar o link do Pix, onde você também pode mandar a sua mensagem e apoiar nosso trabalho. E também vamos deixar o link desse canal de transmissão do WhatsApp. Se você quiser acompanhar a gente por lá também. A gente sempre posta os vídeos que a gente coloca. É como se fosse um grupo do WhatsApp, né? Todo mundo, não é todo mundo que consegue falar, é mais a gente que mais transmite. a gente. Mas a gente acabou de fazer uma enquete, inclusive, lá, perguntando quem que você quer que saia do paredão, nesse paredão. Então não deixe também de ir lá votar. De ir lá votar e de fazer parte de mais essa... Da gente tá mais próximo. É isso. Né, Voz é pra isso que serve. Vamos voltar aqui agora, só pra falar sobre o que aconteceu durante essa segunda-feira, antes do Sincerão, que é também muito importante, a última segunda-feira antes do paredão, que vai definir aí que alguém vai sair. Quem será, hein? Não faço ideia, menino. Uma hora dessa. Será que é Rodriguinho? Será que é Fernanda? Acho que não. Será que é Lucas? Eu acho que é Lucas. Vamos falar, porque hoje de manhã, na segunda de manhã, quando eles acordaram, eles têm um tempo pra poder fazer o raio-x. Raio-x que é essa mensagem que eles mandam ali no confessionário pra comunidade deles, pros fãs. E hoje quase que eles estouraram o tempo. É por pouco, cara. Eu tô doido pra estar com nada. Davi e Matheus tanto, Boninho. Ficaram ali apreensivos. A Vanessa foi a última a fazer. E aí o que acontece? Se por um acaso eles extrapolassem esse tempo, provavelmente eles iam pro taconada. O taconada é quando todo mundo da casa vai pra xepa. Sim. Porque eles já estão alcançando muitos alertas. Muitos, como que fala?
punições da produção. Porque o Taconada, ele é tipo a junção de todos os erros de todo mundo. Quando você vai errando ali, a produção vai te dando alerta, você vai juntando. E isso vai aumentando ali uma carga. Quando ela chega na carga máxima, é igualzinho a mãe da gente quando fala, eu tô te avisando. Eu já te disse. Daqui a pouco eu tô por aqui. É igual a gente acabando com os recursos do planeta Terra. Vai ter uma hora, que vai... pra ficar ligado, né? É verdade. Já vamos falando de Big Brother, mas já passa uma conscientização também. Sempre tem uma mensagem por trás, né? Meu amor. E aí eles estão prestes a alcançar esse máximo. E se alcançarem, até a pessoa que é líder vai pro Taconada. Ai, meu sonho. Vai ser muito legal, Ai, né? que delícia. Vai dar briga, confusão por causa de comida do jeito que a gente gosta. Eu quero. Inclusive, isso foi conversado entre Lady e Lucas ali. Lucas que avisou a Lady que o Bin tá voltando a ficar próximo do grupo Gnomo. Lady que falou que se Lucas sair, vai jogar sozinha igual a Isabelle. E eles comentam, a Lady fala assim, só a Lani demorou quase 4 minutos. Ela falou, ai gente, esqueci, eu tava fazendo pedido. E o Lucas fala, pô, gente sem noção. Porque esse tempo ali, ele tem que ser meio que calculado pra todo mundo fazer. Sim. Então, se algumas pessoas fazem durante muito tempo, sobra menos tempo pras outras. E, consequentemente, aí todo mundo pode acabar sendo punido. E vale contar que todo mundo ficou acordado até muito tarde, né? Exatamente. Por isso que todo mundo aí perdeu a hora. Bastante gente ficou até umas 8 horas da manhã acordada. E eu tô sentindo que a produção às vezes podia pegar um pouquinho mais pesado, né? Tipo, lá na festa que a Beatriz ficou lá em cima do Xande de Pilares, que ela ultrapassou lá o limite do que ela devia ficar. Ali ela devia ter dado mais punição. Também teve a Vanessa Camargo extrapolou do tempo. Esse tempo ficou zerado do raio-x quando a Vanessa Camargo tava lá dentro do confessionário. Aí eu não sei se conta. Se a pessoa já estiver lá dentro, tudo bem, ela pode extrapolar o limite, entendeu? Eu acho que sim, porque não tiraram, né? Ou então deram uma colher de chá. Ô, Boninho, vamos fazer alguma coisa aí pra gente Boninho, ver se tá com ajuda nada a gente, por pela favor. primeira vez na temporada? Ia ser muito bom. Muito Tô bom. aqui suando, gente, porque a gente tá tomando antialérgico, remédio pra gripe, remédio pra dor de garganta, então me dá um suador o dia inteiro. O Bin hoje, inclusive, quando tava todo mundo aí, a maioria das pessoas dormindo, outras pessoas descansando, ele tava limpando a casa. Menino, primeira vez que eu vi. Bin organizou a casa. Eu achei até que fosse CGI. Não era tava ele mesmo. acreditando. Eu falei, é coisa da Marvel? Não, era o Bin mesmo. Inclusive, o Bin conversou aí com o Rodriguinho, depois no quarto Gnomo, sobre ele admitiu, mais uma vez, aí que ele não vai mirar no Michel nessa semana e que bateu um arrependimento de não ter votado no Marcos. O que a gente comentou aqui, que ele já tinha falado com a Pitel no último vídeo, e a Pitel, inclusive, levou pro quarto Gnomo. E aí o Rodriguinho fala assim, mas aqui chega uma hora que a gente tá muito egoísta mesmo, a gente pensa só na gente. Aí o Bin falou que tá sem coragem de chegar na Fernanda e falar, porque passou muito tempo e tudo mais. E aí o Rodriguinho falou pra ele, não, calma que é o tempo que vai resolver tudo, vocês já estão trocando algumas palavras. Então o Rodriguinho deu essa dica aí pro MC Bin, preciosa, que tá aí com uma vontade de se aproximar da Fernanda novamente. Que ela não vai deixar, não. Será? Não vai deixar, não. Eu acho que ela já tá abrindo guarda. A não ser guarda. que é pra contar voto, né? É pra quantidade de defesa, Porque a gente sabe que a Fernanda é muito de olho nisso. Mas de amizade, de jeito nenhum. Ela vai ficar sempre de olho. Mas o Bin, ao mesmo tempo que ele tá se aproximando de quem um dia ele votou, não ajudou no voto, ele também não tá muito aberto pras pessoas que votaram nele nesse paredão. A Alane, inclusive, ele tava ali na academia, a Alane entra dentro da academia, pergunta se pode conversar com ele. Ele fala assim, pode, mas se for falar relacionado a voto, jogo eu não quero não. Aí a Alane fala não, ele fala não, ela tudo bem e sai. Um beijo, tchau. Porque a Alane tava indo, inclusive, falar com ele sobre o voto que ela deu nele, né? Nesse paredão. Aí ela senta ali perto do Matheus e da Beatriz, comenta que ele não quis falar. O Matheus até fala assim, sua intenção foi boa, foi bom você ter ido de alguma forma, porque eu já tava quase indo também, então eu nem vou. E aí ela comenta que ele não foi grosso nem nada, mas que de alguma forma ele não quer falar aí sobre jogo. Hoje também a gente teve a Isabelle aí na piscina. Tava a Alane lá no fundo, deixa eu mostrar pra vocês aqui a imagem. Tava a Alane lá no fundo, Isabelle tinha acabado de levantar, depois ela ficou ali estendida ali na esteira, depois ela foi tomar um banho e voltou e ficou ali pensativa, olhando pro alto, fazendo uma oração em voz alta. E aí disse o seguinte, gosto muito, confio, isso tudo sozinha. A gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, que isso é ótimo de utilizar dentro do BBB, porque é a maneira que o participante
geralmente tende a falar pra gente o que ele tá pensando. Mas quando você junta tudo ali, ela olhando pro alto, botando a mão assim, vamos falar que rolou um VTzão, né? Um VTzão. Um VTzão. E aí ela diz o seguinte: gosto muito, confio muito, gosto muito do Davi. Muito, muito, demais. E outras pessoas também, mas é muito louco isso. Emana energia, por favor, meu povo, meu Deus, natureza. Que eu seja sábia, humilde, sempre aguerrida, sempre, sempre, para sempre. São muitas emoções, mix de sentimentos. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. É como eu falei, ela tava fazendo uma oração, tava fazendo aí um pedido a quem ela acredita, a natureza e tudo mais, mas não deixa de ser em voz alta e dessa forma a gente escutar o que ela tá falando. Não vai me dizer agora que esqueceu que aí tem câmera. Então a gente sempre fala sobre isso, tá, gente? Que é uma maneira que as pessoas lá dentro têm de utilizar. Aí a gente aqui fora escuta o que elas estão falando. Sim. E acaba que a gente interpreta aí se a pessoa falou de um modo mais pra gente conseguir entender, ou se ela falou mais de um modo querendo fazer um VT. Sim. Coloca aí nos comentários o que você achou também sobre essa interpretação aí da Isabelle falando, porque ela cita ela não só pede pra ela, né? Ela só não fala igual a segunda parte, é muito bonita quando ela pede força, ela pede energia, mas no começo ela começa falando: eu gosto muito, muito do Davi, eu confio muito nele. E a gente já vê aí desde quando teve a treta entre os dois, o quanto as torcidas têm falado muito sobre a aproximação deles, enquanto eles lá dentro tá tudo bem pra eles, os administradores aqui fora das torcidas estão fervorosos. Tão fervorosos. É verdade. Inclusive, e não é nenhuma crítica a isso que a Isabelle tá fazendo, não. É simplesmente jogo. É jogo. Eu só acho isso. que é interessante entender também como jogo. Né? Que a pessoa não é inocente. Exatamente. E aí o que acontece? Hoje, inclusive, ali fora, os dois deitaram na grama e trocaram bastante conversa de novo. Eles que vêm... Deixa eu pegar meu celular pra eu poder ler aqui, ó. Eles que vêm falando muito sobre... Depois que eles tiveram aquela treta na festa, ontem a gente até mostrou eles deitados na cama. Eles estavam ali juntos, fizeram um carinho, conversaram. Deu até muita polêmica na internet sobre os dois. Tem dado muita polêmica, aliás. E aí, nesse momento, o Davi fala que ele tá com saudade da namorada dele. E aí ele fala assim: eu sei controlar minhas emoções, sei controlar meus sentimentos, mas bate saudade, a Isabelle diz. Aí ele fala: bate, claro. Esses dias eu estava chorando que nem uma criança aqui. Eles botaram um monte de música de saudade aí. Aí o Davi, então, lembra no momento que ele chorou escondido de saudade. Ele fala assim: eu vi que fui lá e tu falou que queria ficar sozinho, disse a Isabelle. Sabia que estava chorando por ela. Falei: ele está lembrando da Mani. Eu não sei se é Mani ou Mani. Mani. Que é a namorada, o nome da namorada do Davi. Aí o Davi disse: tem dia que a saudade vem grande, mas tem dia que eu já consigo controlar e eu tô levando assim, de boa. Tem homem que fica muito carente, tem homem que não aguenta não, quer beijar, quer namorar, que não consegue. Isso é perigoso, você sabe disso. Aí a Isabelle fala: meu Deus, sim. Aí o Davi diz: tem homem que é descontrolado. E aí a Isabelle pontua: o amor também, né? Eu, quando eu estou com alguém, é só aquela pessoa. Aí o Davi, então, lembra que uma conversa que ele teve com a namorada dele antes de entrar no BBB. E aí ele fala que essa conversa foi mais ou menos assim: eu falei com ela antes de vir pra cá. Rapaz, fique tranquila, lá vai ter muitas mulheres. E aí a Isabelle disse: e tu tem muita amiga mulher, ela já sabe. Aí o Davi continua: exatamente, mas ela fica preocupada. Eu falei assim: lá vai ter muita mulher e eu posso sim fazer amizades com uma mulher lá dentro. Só que não vai ter nada. Vai ser só amizade, vai ser só carinho. É o jogo, está entendendo? Eu estou lá dentro, é um jogo de convivência. Eu vou trocar com as pessoas. Então ela entende isso. Aí o Davi até usa a amizade dele com a Isabelle como exemplo. Ele fala assim: eu e você aqui é uma amizade que se criou aqui dentro. É uma amizade, somos amigos, entendeu? Aí a Isabelle diz: você é um irmão. Aí o Davi diz: exatamente, e isso não vai passar nada além do mais de ser amigo. Sabe o que eu acho muito interessante nessa conversa deles? Diga. É que assim,
Vamos lá. Tem várias coisas. Tem várias coisas, né? Como eu disse aí, reverberou muito a situação deles juntos na cama, na madrugada passada, onde eles se abraçam, fazem carinho, comentam sobre a história de vida de cada um. Sim. É uma situação que você pode levar pro âmbito da amizade. O que as pessoas têm comentado muito do lado de fora é a questão do Davi ser uma pessoa comprometida e o quanto isso pode estar passando de um certo limite. Eu até coloco aí pra vocês, jogo essa pergunta. Hoje eu tô da jogação da pergunta. Vai jogando. Comenta aí o que você pensa sobre isso. Porque o que eu noto nessa conversa que eles têm na grama é que talvez os dois mesmo, podem ter pensado o que será que o pessoal lá fora tá pensando sobre a gente aqui dentro. Exatamente. O que será que eles pensaram sobre essa troca de carinhos que a gente teve na madrugada? Exatamente. Mesmo que eles saibam que pra eles seja uma troca de carinho dentro da amizade, a preocupação sobre o julgamento das pessoas, talvez tenha feito essa conversa ir pra esse lugar de reafirmar o sentimento que o Davi tem pela namorada dele, a Isabelle reafirmar que ela o vê como um irmão, ele reafirmar que ele tem amigas aqui fora e que é só um jogo e que não vai passar disso, sabe? E pode ser também uma coisa deles tentarem reafirmar a força deles enquanto dupla. Sim. Principalmente depois que eles voltam de um paredão juntos. Também. Mas tem uma coisa na vida, assim, que eu fico sempre de orelha em pé, que é quando a pessoa fala muito a mesma coisa. É sinal de que aquela pessoa ali tá... Toda hora, não passa 10 minutos sem eles falarem a palavra amizade e a palavra amigos, irmão, irmã. Então, e eu acho que isso tem muito sobre o medo do julgamento das pessoas aqui fora. Eu acho. Tem gente na internet que acha que talvez eles já estejam sentindo alguma coisa. Tem gente que acha que é só amizade. Eu, até o momento, acho que tem uma amizade muito forte ali entre os dois. Um sentimento muito intenso, proporcionado pela dinâmica do programa, pela pressão, pelo confinamento, por eles terem se identificado desde o início, por ela ser uma pessoa que acolheu ele no momento em que a casa esteve contra, né, e tudo mais. Mas a gente também vê uma relação que tem ganhado uma complexidade muito grande. O Davi exigindo da Isabelle coisas que passando às vezes do limite do momento em que ela pede pra poder para ele ter calma, pra não conversar com ele. Outros momentos da Isabelle não querendo jogar com o Davi. Isso tem ganhado uma complexidade muito grande, a ponto das torcidas que eram muito unidas agora olharem os dois como adversários aqui fora. E tem uma coisa também de a gente não ter tido outros exemplos, pelo menos eu não lembro, de Big Brother, de você ver uma relação afetiva que não seja amorosa também, entendeu? Entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher, sabe? Talvez então, até tenha tido, mas eu não sei se teve com uma pessoa nessa compromissada aqui fora. Também tem isso. E com um curto espaço de tempo, né? Eles desde o início já estão muito próximos, né? Sim. Então, assim... Porque sempre quando começa, a gente sabe que, por exemplo, a Anne e o Matheus começaram numa amizade, numa coisa só afetiva ali, forte. Depois desenvolveu pra um namoro, entendeu? Aí a gente sempre tem esse costume, talvez, de já sei onde que isso vai parar, sabe? Porque eu acho que tem um lugar de como a sociedade olha pra isso, de acordo com o senso comum e com as experiências que a gente tem aqui de fora. Sim, claro. Né? Então a gente acaba falando a gente no sentido amplo, né? Amplificando e generalizando. A gente acaba olhando uma relação entre homem e mulher, não no sentido de amizade, ao mesmo tempo em que a gente fica pensando sobre ele ser comprometido, o que isso implica, ao mesmo tempo que as pessoas também que se colocam muito no lugar. Se fosse eu, não ia gostar. Se fosse eu, então acaba que a gente também leva a nossa pessoalidade pra isso, meu amor, né? com certeza. O tempo inteiro. A partir do momento que a gente vota em alguém ali pra sair ou pra ficar, a gente tá colocando nossa personalidade também. Então é sempre sobre isso tudo. Sim, né? tudo. Inclusive pessoas lá dentro da casa também. Eles ali estavam rolando, eles estavam se dando a mão e rolando na grama, quando o Rodriguinho tava com a Pitel tava de costas pra grama e o Rodriguinho tava observando. E o Rodriguinho fala isso com a Pitel. Ele diz o seguinte, ele fala assim, ó: meu Deus, o que esses dois estão fazendo? Se minha mulher visse isso que ele tá fazendo... Aí a Pitel pergunta, o que ele tá fazendo? Porque ela tava de costas. E o Rodriguinho diz, eles estão deitados, dão a mão pro outro e se rolam pra baixo na grama.
Quando eu chegasse aqui embaixo, minha mulher já ia me chutar que eu ia colar lá no teto. Não tem cabimento isso. Então a gente observa que já tem um julgamento de algumas pessoas da casa. Que baseado na dinâmica da vida pessoal dele, né? Provavelmente, né? E sobre também acontecimentos que, por exemplo, o pessoal da casa não viu eles lá no quarto magia. Sobre o recorte que eles veem. Então eu peço pra vocês darem a opinião de vocês, sempre com muito respeito, né, gente? Por favor. Só pra gente poder discutir, porque as pessoas que entraram dentro da casa deram esse livre-arbítrio pra gente fofocar. E também é porque não tem sentido a pessoa comentar de uma maneira desrespeitosa. De maneira alguma. Se for alguma. comentar alguma coisa que seja desrespeitosa, não toma nem seu tempo, tá? É verdade. Aí a gente guarda pra gente mesmo, verdade. Né? O Rodriguinho, inclusive, falando em comentários desrespeitosos, essa sua dica tinha que ir para o Rodriguinho. Eu posso falar aqui, eu posso abrir o áudio. Porque o dele não é só desrespeitoso, é muito pejorativo e problemático muitas das vezes, né? Rodriguinho, inclusive, que falou sobre Michel outro dia, hoje apareceu na edição, ele falando: coitado do Michel, o Michel é tipo o gordinho que a gente dá um tapa por tomar a lancheira na escola. Rodriguinho também que falou sobre a festa da Beatriz, falou que não que... ai, pelo amor de Deus, eu não quero estar aqui quinta-feira pra ver a presepada da apresentação dela. Usou essa palavra aí também. Não se preocupa, Rodriguinho, não vai estar. Mas num outro momento, mais uma vez ele com a Fernanda, com a Pitel, Yasmin e Vanessa, ele reafirma que ele não tem medo de ser cancelado. Rodriguinho disse: eu não tenho medo de ser cancelado, o que pensam sobre mim não me define. E aí num outro momento, com a Alane e com o Matheus, ele já diz o seguinte: eu nunca falei uma besteira na televisão. Aqui o que eu falei nem besteira é o que eu sou. Eu não ofendi ninguém. Então, segundo o Rodriguinho, é isso aí. São palavras de Rodriguinho. Aliás, ele se emocionou aí também nessa conversa com a Alane e com o Matheus. Ele se emociona quando fala da filha dele. Diz que pra ele ali aquela experiência no Big Brother é muito divisora de águas na vida dele. Que ele não tá ligado mais tanto a grana, prestígio. Mas o quanto, por exemplo, quando ele viu a carta sendo triturada da esposa, ele lembrou que ele não lembra como é a letra dela. Sim. Então esses valores ele tá recuperando. Aí a Alane até elogia ele. Fala que ele não tá escondendo sentimento. O Rodriguinho confirma. Diz inclusive que as coisas que ele faz ali dentro, aqui fora ele maquia pra ele não fazer. Então ele tá ali mesmo se despindo desses sentimentos. Eita. Ele fala que ele reclamou da Beatriz não ir falar com ele e falou que ele não tem nada contra a Beatriz, inclusive nada contra várias pessoas, que ele já pegou, inclusive teve vezes que a Fernanda ficou com raiva dele ir conversar com a Alane. Mas ele não leva pro coração, gente. Leva. Vocês não entendem isso, não cara. Leva. Mas Rodriguinho que a gente vê aí que já tá fazendo um rebranding na carreira antes mesmo de sair. Porque provavelmente sabe que o negócio vai pegar pra ele aqui fora. Inclusive, falando em rebranding, a Vanessa Camargo hoje teve aí um atrito com o Michel. Na verdade, ela ficou muito magoada com uma coisa que o Michel disse. Eles estavam brincando ali na sala, numa dinâmica do cinema do BBB. Quando o Michel, acho que ele fala sobre mudar alguma regra, a Vanessa fala: ah, não, aí eu não quero. Aí ela pega e senta no chão e ele chama ela de mimada. E aí a Vanessa fica muito chateada. Ela vai ali pra fora, o pessoal tá ali conversando. Pistola, ela fica muito chateada. Ela fala: mesmo. Eu não gosto de ser chamada de mimada. Já tem esse estereótipo. Eu não gosto de ter uma coisa que eu não sou, é mimada. Eu nunca vi essa feição dela. Em todo o tempo que eu conheço ela, dois meses, nunca vi. Inclusive o pessoal fala: nossa, é chato e tudo mais. Passa um tempo, ela continua falando. Inclusive, o que acontece? O Lucas, que tá ali do lado, fala pra Vanessa assim: quando a pessoa brinca é o que ela já pensou sobre a gente. Ele gosta, ele né? Gosta. Ele ama. O Lucas gosta. E a Fernanda fala o contrário. Ai, Vanessa, tudo bem você não gostar, mas assim, também não vai definir o Michel por conta de uma coisa. Vai lá e conversa com ele e tudo mais, do que você ficou chateada. E a Vanessa vai conversar com ele. E eu falei que tem ligação com o rebranding, porque a Vanessa diz pra ele que um dos motivos dela ter entrado no Big Brother foi pra desmistificar essa fala dela ser mimada, que foi muito utilizada por várias pessoas durante a carreira dela, até sobre as questões que ela teve sobre questões psicológicas, mentais, ela usa essa palavra, também utilizaram muito ela como mimada, e que isso pega num lugar muito ruim pra ela, e ela queria saber se o Michel realmente disse
especificamente pra ela. Sim. E o Michel disse que não, tem a ver com o contexto ali, Mas né? tem a ver mesmo, amor. O negócio Com contexto, é esse. né? O negócio Eu é também esse. acho. Do que a gente já falou aqui uns vídeos atrás, do negócio do gatilho. Gente, é a mesma coisa. Você vai assistir um filme no cinema, aí vai ter uma cena lá que vai te dar gatilho. O filme fez aquilo de maneira proposital? E eu acho que tem muito sabe? sobre análise de contexto, né, gente? Também. Por exemplo, se eu digo um palavrão aqui de uma maneira, ou se eu digo ele de outra maneira, Sim. você tem que analisar o contexto. É por isso, inclusive, que muitas pessoas são canceladas. E, inclusive, sobre o BBB também, é muito importante a gente estar atento. Porque, às vezes, a gente vê um pequeno vídeo 10 na segundos. internet de 10 segundos. E aquilo tira a gente de um contexto sem entender qual era a conversa anterior, Sim. qual era a conversa posterior. Exatamente. A mesma coisa em vários cortes que a gente vê de podcast ou de pessoas expressando a opinião. Sim. Por exemplo, se você assiste aqui esse vídeo inteiro, você vai entender, mesmo que às vezes a gente possa usar alguma palavra errada ou uma frase assim que talvez dê um duplo sentido, Sim. dentro do contexto, dentro da sua análise crítica, você vai conseguir compreender o que a gente quis dizer. Exatamente. Diferente se alguém pega um recorte e coloca ali pra ser tirado do contexto. Não dá pra assistir 10 minutos do nosso vídeo e ir lá no comentário e falar: ai, meninos, vocês não falaram disso. A gente falou lá no início do vídeo. Ou às vezes também a gente pode não ter falado porque não dá pra falar sobre tudo. Também, né? Mas, por exemplo, nesse caso da brincadeira, dava pra perceber que o que o Michel tava falando é que ela foi mimada porque ela não quis aceitar a regra que todo mundo tava aceitando. Sim. É a mesma coisa quando a gente tá brincando e alguém fala assim: ah, não, isso não. Fala: ah, deixa de ser mimada. Sim, tipo, serviria pra qualquer pessoa, sabe? Não Qualquer foi pessoa. uma coisa direcionada pra ela. Exatamente. Aí ela pega aquilo como se ele tivesse ofendido ela, mas quem se doeu foi ela. Foi ela. Entendeu? Ela conversa com ele, então, Vanessa Camargo, e aí fica tudo explicado, tá tudo resolvido entre os dois. Parece que, como a gente disse, também está resolvido entre Michel e Bin após o Sincerão. Sim. Vamos acompanhar o que vai acontecer nessa madrugada. Vamos. Quero ver por que o Sincerão vai reverberar, porque, como a gente disse, não teve nenhuma novidade. Não. Mas às vezes pode ser novidade pra eles lá dentro, porque não é novidade pra gente aqui fora que acompanha tudo. Sim. Mas talvez uma justificativa pode ter atingido alguém ali de uma forma Vamos diferente. ver se a Leide vai falar com a Fernanda. Será? Vamos ver se a Leide agora ganha um espaço aí. Não, ela tá cavando esse espaço há algum tempo. Vamos ver se ela aproveita ele de maneira efetiva. Vamos ver então. Vamos ver. Leide, que a gente já sabe, é parente de Voz do Além. A gente vai acompanhando tudo. E o que, Voz do Além? E a gente volta a qualquer momento. Um beijo.